Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 36 em diante. Naquele tempo, Jesus se retirou com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentai-vos aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orava, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Não fostes capazes de vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar sem que eu dele beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, os encontrou adormecidos. É que eles tinham os olhos pesados de sono. Deixou-os de novo e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até os discípulos e lhes disse: Dormi agora e descansai. Já se aproxima a hora, e o Filho do Homem vai ser entregue em mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, já se aproxima quem vai me entregar. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Com essas palavras ditas na oração do Pai Nosso e também no Evangelho que acabamos de ouvir, nós vamos continuar o estudo da oração do Pai Nosso, que nós interrompemos na última aula, no número 296. Quem está com o catecismo, número da pergunta 296, que fala sobre a terceira petição do Pai Nosso, que é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que é esse mesmo pedido que o Senhor Jesus repete por 3 vezes no Getsemane, na sua angústia, né, sabendo das dores que teria que passar. Ele pede ao Pai que, se for possível, que afaste aquele sofrimento dele, mas sempre ele conclui a sua oração, e esse é o espírito da oração de Jesus: seja feita não a minha, mas a tua vontade. Vamos ver o que nos diz aqui São Pio X nessa resposta da 296. Na terceira petição, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pedimos a graça de fazer em todas as coisas a vontade de Deus, obedecendo aos seus santos mandamentos, tão prontamente como os anjos e os santos lhe obedecem no céu. Pedimos, além disso, a graça de corresponder às inspirações divinas e de viver resignados à vontade de Deus, quando ele nos manda tribulações. Então, veja, a primeira coisa, a frase completa é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é que eu estou pedindo para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra e também no céu. No céu, a vontade de Deus já é realizada, porque só entram no céu aqueles que amam a Deus. E amar a Deus significa cumprir a sua vontade, né? Então, quem está no céu está fazendo a vontade de Deus. O céu já cumpre, já realiza a vontade de Deus sempre, né? Em todas as coisas, em todos os lugares, em todos os momentos. No lugar é o céu, né? O que nós estamos pedindo é, da mesma forma, do mesmo jeito como isso acontece lá no céu, que aconteça aqui também na terra. Então, que assim como a vontade de Deus é realizada, é feita no céu, que também na terra, assim na terra, como é feita lá no céu, seja feita então aqui a vontade de Deus. Essa é a primeira coisa mais imediata que nós pedimos nesse momento da oração.
Além disso, então, na verdade, unido a isso, né, não além disso, mas unido a esse desejo de que a vontade de Deus seja cumprida aqui tanto quanto é cumprida no céu, se anexa o fato de que a gente corresponda às inspirações de Deus, divinas, né? Aquelas coisas que Deus nos envia para fazer. E mesmo quando não nos é agradável, ou quando nos tira da comodidade, ou quando nós não gostamos ou não queremos, né? Passar aí por uma desavença, por uma doença, por um sofrimento, por uma angústia. Mesmo quando isso vier, quando vier essas tribulações, que eu permaneça resignado, entregue à realização da vontade de Deus. Então, isso é o que nós iniciamos, é o básico para essa petição, né? É o que nós pedimos. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós não estamos pedindo para Deus, por exemplo, curar a minha doença. Eu estou pedindo para Deus que, se for a vontade dele, que isso se cumpra. E se não for, que eu tenha a resignação necessária para atender essa vontade e viver de acordo com aquilo que ele me envia. Né? 297. É-nos necessário cumprir a vontade de Deus? Resposta. Nos é tão necessário cumprir a vontade de Deus, como nos é necessário conseguir a salvação eterna. Porque Jesus Cristo disse que só entrará no reino dos céus quem tiver feito a vontade do seu Pai. Portanto, é o passaporte. Né? Quer entrar no céu, quer a vida eterna, cumpra a vontade de Deus. É esse o caminho. É esse o caminho. Realize a vontade de Deus, aquilo que ele pensou e desejou, e veja assim que realizar a vontade de Deus, por mais que possa nos parecer às vezes difícil, complicado, se a gente tivesse a inteligência que Deus tem, a sabedoria divina, se nós conseguíssemos entender e compreender todas as coisas, nós iríamos perceber que sempre cumprir a vontade de Deus é algo bom e agradável. Por mais que possa causar um desconforto momentâneo, físico ou espiritual, mas aquilo vai fazer com que eu caminhe para a santidade, com que eu caminhe para a glória, com que eu esteja preparado ou então purifique algum pecado, algum apego. Nunca a vontade de Deus é no intuito de nos fazer sofrer. Deus às vezes permite algum sofrimento agora para que não venha um maior depois. Nunca Deus permitirá um sofrimento se dele Deus ou mal, no caso, vamos falar assim, né? Deus nunca permitiu o mal, se desse mal ele não vai tirar um bem infinitamente maior. Então, cumprir a vontade de Deus, por mais que na nossa visão e nossa inteligência pequeníssima, né, a gente não consiga às vezes perceber isso imediatamente e às vezes nem a longo prazo, mas sempre cumprir a vontade de Deus é causa de alegria, de conforto, inclusive, né, e de segurança e de paz. 298. De que maneira podemos conhecer a vontade de Deus a nosso respeito? Essa é uma pergunta que muita gente se faz e faz às vezes ao padre, né? Tá, tem que fazer a vontade de Deus, mas como é que eu sei qual é a vontade de Deus? O que eu vou saber o que Deus quer de mim? Vamos lá, então. A vontade de Deus nos é manifestada pelos mandamentos da sua lei e pelos preceitos da sua igreja. Primeira parte. Vamos por parte aqui nessa resposta. Isso é explícito. Deus disse cada um dos mandamentos. Através da sua igreja, deu cada um dos mandamentos da igreja, dos preceitos da igreja. Então, isso é óbvio. Né? Será que Deus quer que eu vá realmente à missa todos os domingos, que eu santifique? Sim, isso não há a menor dúvida. E se Ele quer, é porque eu preciso disso. Não é só um capricho de Deus, né? Mas eu preciso disso ali. Será que Deus quer que eu pare de fazer fofoca? Claro que Ele quer. É a vontade expressa dele. Para que você não mate mais, não pegue mais contra o quinto mandamento, não acabe mais com as possibilidades de alguma pessoa de se remediar ou de se corrigir, ou então de ter um bom nome, enfim. Né? Então, aquilo que está nos mandamentos, nos preceitos, não precisa ter dúvida. Isso é a vontade de Deus, clara, precisa, objetiva e bem dita. Né? Não tem
nem como ter falha de interpretação. É aquilo que está dito e é isso aí. Continuando, outra forma de conhecer a vontade de Deus. Os nossos superiores espirituais, postos por Deus para nos guiar no caminho da salvação, nos orientam a fim de que conheçamos os desígnios particulares da providência a nosso respeito. Desígnios que se podem manifestar em divinas inspirações ou nas circunstâncias em que o Senhor nos tenha colocado. Nossos superiores espirituais. E aqui pode se encaixar diversas pessoas, né? Poderíamos falar aquilo que nós falamos dos nossos pastores, né? Como ponto principal, né? O Papa, o Bispo, o Pároco, né? Mas mais do que isso, porque o Papa não vai, dificilmente, pode ser que aconteça, né? Mas não vai ter uma conversa espiritual com você, ver qual é a vontade de Deus na sua vida especificamente. É mais complicado isso. O bispo também, o pároco também, não necessariamente por estar mais próximo, ele vai ter com você esse diálogo. Agora, o seu confessor, o sacerdote com o qual você se confessa, e o seu diretor espiritual, né? Porque confissão e direção espiritual são duas coisas diferentes, né? Confissão, você vai expressa seus pecados, né? Eu fiz isso, 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 isso. E o padre, ouvindo aqueles pecados, pode lhe dar um conselho, e ali, nesses conselhos, então, deve residir, né? Se o padre for se deixar guiar pelo Espírito Santo, né? Deve residir também a manifestação da vontade de Deus, e bom, te absolve. Mas a confissão é isso, né? Para relatar pecado e receber o perdão. Na direção espiritual, você não vai simplesmente relatar o pecado, mas vai buscar entender da onde veio essa fraqueza, como encontrar a virtude oposta para poder vencer esse pecado. E o seu diretor espiritual vai lhe ajudar a dizer, olha, isso aqui você tem que praticar mais, aqui você tem que cortar a sua vida. Ele vai dando algumas orientações, né? O diretor espiritual, o orientador espiritual, como queiram chamar, ele não é ele não é a sua consciência, tá? Isso as pessoas às vezes têm um pouco, né? Chego na frente do padre, padre, o que o senhor mandar fazer eu faço e é isso aí. Não, calma aí, calma lá. Deus te deu inteligência e te deu capacidade de se unir a Ele para que você possa, na sua oração, entender o que Ele quer. Então, o diretor espiritual é um auxílio valioso, preciosíssimo, mas é um auxílio, né? Às vezes, quando ele percebe, ele pode dar alguma ordem, dizer, olha, você vai parar com isso ou você vai fazer isso. Ele pode fazer isso se o Espírito assim o inspirar. Mas, de forma geral, ele vai lhe aconselhar e dentro daquilo que você vive e na sua intimidade com Deus, você vai tomando as decisões. Até porque não dá para cada 5 minutos você ligar para o seu diretor espiritual, olha, agora aconteceu isso, o que, que eu faço? Ah, faz aquilo. Daqui 5 minutos, olha, agora aconteceu essa outra coisa, o que, que eu faço? Não dá. Você tem que saber tomar as suas decisões na sua vida. Então, o diretor vai te dar algumas direções mais gerais e algumas um pouco mais específicas, para que você possa se encontrar cada vez mais com a graça de Deus e com a vontade dele. Então, aquilo que a gente ouve numa direção espiritual, numa confissão, numa direção espiritual, ela deve ser levada em conta, né? Por isso que é importante procurar sempre bons confessores, bons diretores espirituais, né? Se possível, sacerdotes santos, né? Se não tem sacerdotes santos, pelo menos homens piedosos que apesar de muito pecadores ainda, estão buscando se encontrar com Deus. Tá? O primeiro grupo dos santos talvez é bastante raro. O segundo, daqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus, apesar dos seus pecados, felizmente não são tão raros assim. Mas tomem cuidado para não se deixar cair na garra, talvez, de lobos, né, com pele de ovelha, daqueles que infelizmente não são fiéis à doutrina da Santa Igreja, né? Também. Nunca nós podemos, vejam, existe uma hierarquia nisso aqui, né? A gente nunca pode desobedecer uma ordem direta de Deus, porque ele é superior, né, a tudo e a todos, para obedecer uma ordem de um diretor espiritual, de um confessor, ou de um superior, de uma ordem religiosa, né, para os religiosos, ou do pároco, do bispo, né, nunca pode estar acima da lei de Deus, nem da lei da igreja, né. Então, assim,
Claro, vou usar um exemplo absurdo, né? Cada um pode pensar uma coisa um pouco mais leve, mas eu vou usar assim para entenderem, né? Se o seu diretor espiritual escuta você falando que você está com raiva de alguém, né, e ele diz, olha, sabe o que você faz? Vai lá e mata essa pessoa e pronto, acabou com o problema. Você não pode fazer isso. Né? Por quê? Porque isso vai contra a lei de Deus. Aquilo vai contra a lei de Deus. Né? Ou então, um padre ali, tipo, você pede conselho, ele fala, não precisa se casar, não. Vai, se junta, vê se dá certo. Você pode fazer isso? Não, não pode. Ah, mas foi o padre que falou. Mas a lei de Deus é bem clara, né? Que é necessário o sacramento. Inclusive, a lei da igreja também, né? Faz parte dos sacramentos. Então, não posso me unir a uma mulher, a um homem, no caso das mulheres, sem o sacramento do matrimônio. Mas não interessa quem foi que falou, se foi padre, se foi bispo, se foi amigo, amiga. Nada pode estar acima da lei de Deus, depois da lei da igreja. Né? Então, essas coisas, existem uma hierarquia ali, né? A ideia do diretor espiritual, do confessor, é ajudá-lo justamente a chegar a conhecer essa vontade de Deus, que é manifestada através da igreja também, para que você alcance o céu. Né? Esse é o objetivo de um diretor espiritual. Se ele faz uma coisa contrária a isso, você não só não deve segui-lo, como não deve mais confiar nele. Né? Muito bem. Mas Deus é bom e ele coloca sempre pessoas guiadas pelo Espírito Santo para nos ajudarem. 299. Devemos sempre reconhecer a vontade de Deus nas prosperidades ou adversidades da vida? Então, tanto quando a coisa está indo bem, quando a coisa está indo mal, a gente deve reconhecer nisso a vontade de Deus? Resposta. Tanto nas prosperidades como nas adversidades da vida presente, devemos reconhecer sempre a vontade de Deus, o qual tudo dispõe ou permite para o nosso bem. Então, veja assim, algumas vezes a gente tem que buscar entender qual é a vontade de Deus, né? Bom, eu estou no pecado, então eu entendo que a vontade de Deus é que eu me converta, que eu mude de vida, que eu deixe esse pecado, que eu não, né, que eu não morra cometendo pecado para não ir ao inferno, né? Tá, então isso eu entendo que é a vontade de Deus, não é uma coisa então que eu tenho que começar para ontem isso, né? Tem que buscar confissão, abandonar o pecado logo, enfim. Agora existem algumas coisas que são vontades objetivas de Deus, né? Se a coisa aconteceu, lembra que a gente falou lá no começo, né? A vontade objetiva ou permissiva de Deus, né? Então, se a coisa está como está, é porque Deus quer, né? Então, eu não tenho que ficar reclamando daquilo que está acontecendo. Né? Um exemplo bobo. Ah, hoje está muito quente. Ah, muito calor. Ah, não, hoje está muito frio. Tá muito... Bom, se hoje está calor, é porque Deus assim o quis. Ame o calor onde você está. Você pode não gostar de calor, tá tudo bem, não precisa gostar de calor. Mas viva esse calor. Tá frio. Bom, se tá frio, é óbvio, Deus assim o quis. Ou ele quis ou ele permitiu, por algum motivo. Então, viva naquele frio. Faça as coisas naquele frio, sem murmurar contra o frio, porque aquilo é vontade objetiva, é vontade clara de Deus, né? Se é objetivo ou permissivo, eu não sei. Eu estou numa cidade da qual eu não gosto. Até posso pensar em me mudar, não tem problema nenhum. Mas nesse momento, exato momento, eu estou nessa cidade. Então, mas é só por um tempo, eu estou fazendo faculdade, depois eu saio. Tá bom. Mas enquanto você está ali, é ali que Deus quer que você seja santo. Não daqui 4 anos, quando acabar a sua faculdade, quando você mudar de emprego. Não, não. É ali e agora. Então você tem que buscar ser santo aqui e agora. Não interessa se você gosta ou não gosta do lugar onde você está. Né? Você pode até não gostar e desejar se mudar, não tem problema nenhum. Mas enquanto você está ali, é ali que você tem que ser santo. Né? Exceto, claro, se aquilo está causando pecado. Você tem que sair para ontem dali, né? Muito bem. Então, tanto quando é algo bom, agradável, né? Ou quando é algo ruim, desagradável, seja numa grande vitória, né? Fui aprovado, ganhei um emprego, fui curado de tal doença, enfim, qualquer coisa, né? Então, a gente reconhece ali a vontade de Deus, mas também, né? Poxa, não consegui passar, não me aceitar naquela empresa, sei lá. Né?
E reconhecer também nisso, olha, Deus assim o quis por algum motivo do qual eu não conheço, mas se ele assim ou quis ou permitiu, é porque é para mim o melhor nesse momento. Ponto. Né? E vida que segue. E segue com alegria, né? Não com murmuração. 300. Quer dizer que Deus nos revela a sua vontade pelos sinais dos tempos? Não. A revelação divina encerrou-se com a morte do último apóstolo, de maneira que não há mais revelação pública necessária para a salvação. A afirmação de que devemos ver em todas as coisas a vontade de Deus diz apenas que todas as coisas estão sujeitas à santíssima vontade de Deus, de maneira que mesmo o mal não acontece sem uma permissão de Deus, é o que vamos falar, né? Que sabe tirar o bem do mal e por isso o permite. E como Deus tem sobre os homens uma amorosa providência, devemos ver em todos os acontecimentos, bons ou maus, o desígnio de Deus que visa a nossa salvação eterna. Então, isso nós já comentamos antes, só aquilo que fala bem no comecinho, né? A gente tem que imaginar que Deus vai revelando a sua vontade. Não, Deus já revelou a sua vontade. Como diz ali, a revelação divina se encerrou quando o último apóstolo morreu. Por que a igreja ensina isso? Porque ali os apóstolos foram os continuadores da revelação divina. Quando o último, Jesus, claro, foi a revelação propriamente dita, né, onde ele trouxe as coisas, mas ainda durante o tempo apostólico, durante o tempo em que os apóstolos estavam vivos, algumas coisas foram sendo mostradas, né, para a igreja. Quando o último apóstolo morre, pronto. Tudo que Deus precisava revelar está revelado. O que a gente precisa agora é conseguir entender, perceber essa vontade já revelada nas coisas, no tempo. Não é que Deus vai revelando coisas novas, é que nós vamos compreendendo, vamos entendendo essa vontade que já está revelada. Tá? Muito bem. Antes de passarmos para a quarta petição, eu vou usar do catecismo, o amarelinho, né, o último catecismo da igreja, porque ele diz, bom, tudo que o catecismo diz é importante, é interessante, né? Mas tem algumas coisas aqui que eu acho que é relevante a gente trazer já agora. No número 2822, ele fala assim, é sobre esse mesmo texto, essa mesma petição do Pai Nosso, tá? É vontade de nosso Pai que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso está em 1 Timóteo. Então, veja, isso foi no tempo apostólico, onde foi dito e revelado claramente que Deus quer a salvação de todos, né? E todos conheçam a verdade. Essa é a vontade de Deus, que todos, absolutamente todas as pessoas que existem, conheçam a verdade e sejam salvos. Todos vão ser? Parece que não, porque alguns se perdem no pecado. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos conheçam a verdade e sejam salvos pela verdade. Isso foi revelado, então está escrito já na época dos apóstolos ainda, né? Quando Paulo escreve a Timóteo. Continua o texto. Ele usa de paciência porque não quer que ninguém se perca. Isso também está na carta de Pedro, segunda carta de Pedro. De novo, né? O seu mandamento, que resume todos os outros e que nos diz toda a sua vontade, é que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Então, em última análise, cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus é amar. Né? É amar. É buscar conduzir todos para a verdade, que conduz, então, para a vida eterna, para o céu. Certo? Ainda sobre isso, no número 2826, o catecismo diz assim: pela oração é que podemos discernir qual é a vontade de Deus e obter a perseverança para cumpri-la. Jesus nos ensina que entramos no reino dos céus não por palavras, mas praticando a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? É importante ter um diretor espiritual, importantíssimo. Eu diria até necessário. O confessor, aí sim, necessaríssimo, né? Ele tem que confessar, né? Mas a vontade de Deus pode ser manifestada, às vezes até de forma bastante clara por um confessor, por um diretor espiritual, pode.
mas é na oração, na intimidade com Deus, que nós vamos conhecer a vontade dele e ter as virtudes, as forças necessárias para cumpri-la. Então, quem não tem vida de oração, não consegue cumprir a vontade de Deus. Quem não cumpre a vontade de Deus, não vai ao céu, não chega ao céu. Ou seja, aí vem a frase, agora eu me esqueço qual é o santo, eu sou péssimo de memória para essas coisas, mas que diz assim, né? Quem reza se salva e quem não reza não se salva. Né? Então, essa frase pega assim fora de contexto, vai parecer, então quer dizer que qualquer um que reza está salvo já. Sim, mas quem reza de verdade, né? Não quem diz palavras ao vento, quem fala da boca para fora, mas quem permite de fato que a sua alma seja levada a Deus. Porque quando eu permito que a minha alma é elevada a Deus, eu vou permitir que ele me corrija os meus pecados, que ele corrija as minhas faltas. E isso faz parte de uma vida de oração. A vida de oração não é só dizer palavras ou pensar palavras. É, de fato, se identificar e se deixar modificar de acordo com a vontade de Deus, né? Então, por isso que a oração ela é essencial. Aliás, pessoal, já que eu peguei esse catecismo, uma coisa, né? Nós estamos estudando o catecismo de São Pio X, certo? E o catecismo de São Pio X, vocês já viram ali no índice, a gente falou um pouquinho sobre isso, tem as divisões ali, né? Falou do credo, agora nós estamos falando da vida de oração, de forma bastante específica do Pai Nosso, agora. Depois nós vamos passar para os mandamentos, para os sacramentos, né? E tem ali parte por parte, bem divididinho, né? Este catecismo também é assim. Ah, claro, só que de forma um pouco mais densa, né? Com mais explicações, né? Por exemplo, essa parte do Pai Nosso que eu acabei de ler é só um pedacinho de um texto gigantesco que tem sobre essa petição do Pai Nosso, né? Então, assim, gente, se aprofundem, né? Com esse catecismo. Quem sabe ouçam o estudo, né? Participem aqui das aulas, leiam o Catecismo de São Pio X, que é um pouco mais, de forma mais simples, né? Mais breve, mas depois se aprofundem. Entrem aqui no catecismo, na parte de trás, no fundo, tem também o índice, tá? O índice geral aqui do catecismo. E nesse índice, você vai ver, ó, a primeira parte é semelhante à do São Pio X, né? Nem tudo ele é igual, a divisão é um pouco diferente, a sequência da divisão é um pouco diferente, mas todas as partes que tem num tem no outro também, porque obviamente estamos falando da mesma fé. Então a primeira parte do catecismo do amarelinho é o mesmo que nós estudamos, a profissão de fé. Então cada um dos artigos do credo estão também aqui explicados com muito mais abundância de informações e de citações aqui no catecismo. Então vocês podem aproveitar, né? Ele vai dizer aqui cada um deles, né? Aqui, ó, creio em Deus Pai, depois creio em Jesus Cristo, seu único Filho, capítulo 2, isso na segunda sessão, né? Capítulo, cadê? Capítulo 3 no Espírito Santo. Ele vai falar uma por uma, né? Depois a economia sacramental, a igreja, tudo isso, enfim. Tá tudo aqui do credo, só que de forma muito mais ampla, né? Muito mais explicada, com mais citações, com mais explicações. Então, vale a pena se aprofundar. A segunda parte vai falar sobre a celebração do mistério cristão, a liturgia da igreja, que isso está um pouquinho mais para trás, o Catecismo São Pio X, mas nós vamos trabalhar também. Mas veja, é a mesma coisa. Depois, ele vai falar sobre os 7 sacramentos da igreja, que São Pio X é a terceira coisa, que vem logo depois do credo e da liturgia. Então, fala sobre cada um dos sacramentos também, de forma muito mais explicada, muito mais detalhada. Depois, a terceira parte vai falar sobre a vocação do ser humano, fala sobre o homem, a graça, a lei. Tudo isso também está no São Pio X? Tá, mas aqui está colocado de uma outra forma, com mais explicações. Depois, os 10 mandamentos, que é o que nós vamos ver logo em seguida da oração. Ele vem antes. A quarta parte, então, é a oração, que é essa que nós estamos vendo agora. Tem a oração de forma geral, como vocação universal, né, que nós vimos bem no comecinho, e depois a oração do Pai Nosso, que é, bem dizer, a última coisa desse catecismo amarelo. Tá? A última parte é a explicação do Pai Nosso. Então, assim, vejam que tudo que nós estamos lendo, estudando, trabalhando aqui, está igualmente aqui. Só que aqui está um pouquinho mais detalhado, mais bem explicado, com mais fontes, né? Tá? E aqui é um pouco mais simples, mais fácil de a gente ter como linha de estudo. Agora, se tivéssemos muito mais tempo, nós deveríamos abrir esse aqui também, estudar página por página.
Só que aí nós vamos longe, né? Mas isso você pode fazer em casa. Então, assim, hoje nós vimos isso, vai lá no catecismo, pega lá no índice, né? Onde é que está essa parte que nós estudamos hoje? Ah, tá aqui. Vou lá e leio aquilo que o catecismo, o amarelo, também nos ensina. Tá bem? Porque estamos tratando, obviamente, da mesma fé, de formas, com explanações um pouco distintas, mas da mesma fé. Tá bem? Dito isto, vamos para a quarta petição do Pai Nosso. Número 301. O que pedimos na quarta petição? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nessa quarta petição, pedimos a Deus que nos dê, pedimos o que nos é necessário a cada dia para a alma e para o corpo. Então, veja, aí já começa uma especificação, né? O pão nosso não é simplesmente o pão para o corpo, a comida, né? Também isso, né? Mas é também um alimento para a alma. E existem, infelizmente, pessoas que colocam isso quase como uma oposição, e não é uma oposição, né? Alguns dizem, não, aqui a gente pede mesmo é pão para quem está com fome, para os pobres, né? Sim, a gente pede isso. Não, não, a gente pede pão espiritual, é Eucaristia. Sim, a gente pede isso também. Então, não coloque como assim, ou é um ou é outro. Não, é os dois. A gente pede pão para o corpo e para a alma. Tá? Para todos que precisam. Para mim e para todas as pessoas das quais eu estou falando. Lembre-se que a oração do Pai Nosso nunca é uma oração individual, né? Então, quando eu a rezo, eu estou rezando por todos aqueles que são chamados em Deus para a santidade. Então, vamos lá. Se a gente pede para a alma e para o corpo, 302, o que pedimos a Deus para a alma, para a nossa alma? Para a nossa alma, pedimos a Deus o sustento da vida espiritual, isto é, pedimos ao Senhor que nos dê a sua graça, da qual a todo instante temos necessidade. Autoexplicativo isso aqui, né? Pedimos a graça de Deus para que a gente possa, porque nós precisamos o tempo inteiro, o tempo que nós precisamos dele, para que a gente possa cumprir a sua vontade e chegar um dia ao céu. Então pedimos a graça. Como se sustenta a vida da nossa alma? A vida da nossa alma sustenta-se especialmente com o alimento da palavra divina, ou seja, com a leitura, a meditação da Sagrada Escritura, da Bíblia, e com o Santíssimo Sacramento do altar. Então, o pão nosso, espiritualmente falando, de forma bem objetiva, a gente encontra na Sagrada Escritura e de forma perfeita e plena no pão eucarístico, né? Este que é o próprio Deus, do qual nós o recebemos. Isso então para a alma. E para o corpo, 304. Para o nosso corpo, pedimos o que é necessário para o sustento da vida temporal, ou seja, o alimento, né? Também um lugar de moradia, né? Condições de vida digna, enfim, para que o nosso corpo possa estar apto a desenvolver aquilo que Deus deseja de nós. 305. Por que dizemos o pão nosso nos dai hoje e não dai-nos hoje o pão? Olha a diferença. A gente fala, o pão nosso nos dai hoje e não dai-nos hoje o pão. Por quê? Dizemos perdão. Dizemos o pão nosso nos dai hoje e não dizemos dai-nos hoje o pão, para excluir todo e qualquer desejo dos bens alheios. Por isso pedimos ao Senhor que nos ajude nos ganhos justos e lícitos, a fim de granjearmos o sustento com o nosso trabalho, sem furtos nem fraudes. Então, pedir o pão nosso significa que nós não queremos simplesmente e objetivamente que o pão apareça, de qualquer forma, do jeito que for. Não, é um jeito lícito. Por isso, se eu falar assim, dai-nos hoje o pão, é uma exigência, precisa agora, não interessa como vai ser. Vai ser roubando, vai ser matando, não interessa. Eu quero agora o sustento. Não, não é assim. O pão nosso nos dai hoje. Então, junto com o pedido do alimento, tanto corporal como espiritual, vem o pedido para que eu tenha o vigor, a força necessária para buscar esse alimento, pela dignidade do trabalho, quando falando do pão material, mas também no trabalho da vida espiritual, né? O trabalho da oração, o trabalho da meditação, o trabalho da caridade, da esperança, certo? E por que dizemos o pão nos dai e não o pão me dai? Para nos lembrarmos de que, assim como os bens nos vêm de Deus, assim também Ele nos dá em abundância,
é para que distribuamos o supérfluo aos pobres. Portanto, eu nunca peço só pão para mim, tanto espiritual como material. Mas aqui está dando mais específico no material, né? Eu não peço só para mim o alimento. Eu estou pedindo que Deus dê a todos, os quais Ele é Pai, o alimento. Ou seja, se eu tenho supérfluo e tem quem passa fome, eu devo dar esse alimento a essa pessoa para cumprir a vontade de Deus, para que também essa pessoa tenha o pão do dia, né? O pão de cada dia. E eu devo fazer isso porque o pão dela está comigo, né? Eu tenho supérfluo, portanto, aquilo que ele pode ter como pão, como alimento, está comigo. E assim eu devo passar. Por que acrescentamos o termo de cada dia? Acrescentamos o de cada dia porque devemos desejar o que nos é necessário para a vida, e não a fartura dos alimentos e dos bens da terra. Pedimos o que precisamos para hoje. Por quê? Nós não temos amanhã, né? O pão da semana inteira me dai hoje. Agora eu quero pão da semana inteira. Não. Quem disse que eu vou ter a semana inteira para viver? Deus me dando aquilo que eu consigo ter para viver hoje, amém. Se ele me concedeu ter um pouco mais, ter em abundância, ok, que eu use isso com sabedoria. Não há mal em ter mais do que eu vou usar hoje, né? Então, a dispensa seria um pecado, né? Não é isso. Agora, se eu tenho o suficiente para viver hoje, amém. Amanhã eu peço a Deus e Ele vai me conceder. Se Ele já me concedeu para uma semana, para um mês, eu tenho ali, tá bom. Eu continuo suplicando esse pão para que não falte. Agora, se porventura eu tenho um supérfluo ali, eu tenho comida para 30 dias e hoje tem alguém passando fome, eu tenho que tirar esse meu supérfluo e entregar para essa pessoa. Ah, mas daí eu vou ter só para 15 dias. Não faz mal. Daqui 15 dias, Deus vai lhe dar a capacidade de conseguir esse pão de novo, né? Especialmente pela dignidade do seu trabalho. Agora, se você estiver sem força, sem possibilidades, de alguma outra forma, através da caridade cristã, alguém vai lhe fornecer esse pão. Então, nós devemos pedir aquilo que precisamos para o dia, porque a única coisa que nós temos é o hoje. Nós não temos o amanhã. O que mais dizer, perdão, o que mais quer dizer a palavra hoje na quarta petição? A palavra hoje quer dizer que não devemos estar demasiadamente preocupados com o futuro, mas pedir o que nos é necessário no momento. Lembra-se daquela passagem bíblica onde, depois de uma farta colheita, o agricultor diz assim: agora posso ir tranquilo, porque os meus celeiros estão cheios de trigo, e eu tenho agora comida à vontade, dinheiro à vontade, né? Estou bem, feliz, satisfeito, agora eu vou tranquilo. E aí Deus diz, né? Louco, louco, não sabes que ainda hoje à noite vou pedir a sua vida? O que adiantou gastar esse tempo todo acumulando, se nessa noite você já não vai mais poder aproveitar, né? É nesse sentido, né? Não, não, de novo, não é pecado você trabalhar para ter uma reserva, não é isso. Agora, gastar a sua vida para isso, pera lá, né? A gente tem que começar a criar a noção de prioridade, né? É preciso que eu tenha ali uma reserva, tá, ok, mas para conseguir isso hoje eu preciso deixar de ir à missa. Não, não vale a pena. Não vale a pena. Porque imagina, eu tive chance de ir na missa hoje. Não fui porque eu queria ganhar uns 100 pila a mais ali. E hoje à noite eu morro. Eu não gastei os 100 reais e as graças infinitas da missa eu deixei de recolher. Não vale a pena. Mesmo se eu morrer daqui 100 anos, né? Aquela graça, aquela missa eu não vou ter mais. Eu posso ter das outras que eu participar, mas aquela não terei mais. Não vale a pena. Então, saber priorizar. Para conseguir um pouco mais de dinheiro, ou de fartura, ou sei lá o quê, então eu vou ter que deixar de ajudar uma pessoa que necessita, que precisa da minha caridade. Não vale a pena. Não vale. Se você consegue fazer ambas as coisas, ótimo. Faça. Faz bem, não tem problema nenhum. Agora, quando essas coisas assumem lugar acima das coisas que Deus pede, da vontade de Deus, aí nós estamos começando a abandonar a vontade de Deus e abraçar a minha vontade.
os meus desejos, os meus interesses, o meu egoísmo. E esse é o caminho certeiro, né, da vaca indo para o brejo. Como diz o padre Paulo, né? É a longa e lenta marcha da vaca indo para o brejo, né? Começa assim, né? Não, não é pecado eu não ir na missa hoje. Hoje é uma quarta-feira, não é dia de preceito. Ok, então não vou, perco a graça da missa para conseguir um dinheirinho a mais. Não é pecado eu não dar esmola para aquele pobre, porque ele tem outras condições, outras pessoas podem dar. Ok. E o seu coração vai ficando cada vez mais endurecido, cada vez mais fechado à graça, à misericórdia, cada vez mais impossibilitado de esquecer-se de si mesmo para buscar o bem. Né? E dali para cometer um pecado mortal e cair no inferno é um pulinho. Né? Então, quando a gente pede, quando a gente fala esse hoje, é para lembrar que é o hoje que nós temos para amar a Deus. O hoje e agora, não amanhã. Tá bem? A quinta petição. Nós pedimos, então, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente conhece com outra tradução, né? As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, dívida aqui não é uma questão monetária, necessariamente, né? Acho que até por isso a igreja trocou essa palavra, né? Porque a palavra dívida ficou no nosso inconsciente, assim, né? Tá, é muito claro, falou dívida, dinheiro, né? Dívida é dinheiro. Mas dívida não necessariamente isso, né? Dívida é aquilo que eu estou devendo. Pode ser dinheiro, mas pode ser qualquer outra coisa, né? E uma das coisas que eu devo dar a Deus sempre é o meu amor, é a minha vida. Porque Ele merece tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Então, quando em algum momento eu deixo de dar alguma coisa para Deus, eu estou em dívida com Ele. Eu deixei de dar a Deus esse momento quando eu cometi um pecado. Então, durante aquele momento que eu estava pecando, eu deixei de dar esse tempo a Deus. E mais do que isso, talvez naquele pecado eu deixei de dar a minha pureza a Deus, ou deixei de dar a minha língua a Deus, quando eu falei mal das pessoas e fofocas, ou deixei de dar a caridade a Deus quando deixei de ajudar alguém que precisava, enfim. Eu estou em dívida com Deus, né? Então, as ofensas, os pecados são dívidas que a gente tem com Deus, né? Então, nós pedimos então o perdão das nossas dívidas com Deus, seja elas quais forem, assim como nós perdoamos quem está nos devendo. Então, da mesma forma, assim, uma pessoa que lhe ofende, ela também está em dívida com você, né? De novo, não é só a questão monetária, financeira. Então, uma pessoa que falou mal de você aí na cidade, né? Espalhou uma fofoca sua, falou que você tinha feito tal coisa, né? E fez a sua caveira na cidade. Ela está em dívida com você, porque ela lhe deve dar, primeiro, o direito de que a sua vida não seja espalhada. Segundo, ela lhe deve o fato de ela não ter verificado se aquilo era verdade. Terceiro, mesmo se fosse verdade, ela não lhe deu o direito de preservar isso em sigilo, né? E não lhe dar a oportunidade de ser querido e amado por outras pessoas que ficaram sabendo e talvez perderam ali a graça por você, né? Então, essa pessoa está em dívida com você. Então, o que você está dizendo para Deus? Olha, Senhor, o mesmo tanto quanto eu perdoo essa pessoa, quanto eu libero dessa dívida, eu quero que o Senhor faça comigo. Né? Veja, a formulação da frase é: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos deve. Então, eu estou falando assim, Deus, a medida do Senhor me perdoar é quanto eu consigo perdoar, o quanto eu perdoo as outras pessoas. Portanto, quando uma pessoa não dá o perdão à outra, a pessoa não perdoada é a menos prejudicada. Agora, aquele que não deu o perdão, além de ficar remoendo aquilo, então, assim, mesmo psicologicamente aquilo é ruim, né? Mas muito mais do que isso, o psicológico ainda é menos grave. Porque quando eu não perdoo alguém, eu estou dizendo a Deus o quê? O Senhor também não deve me perdoar. E aí não adianta nem para confissão, né? Por quê? Porque eu disse para Deus, olha, o Senhor me perdoa à medida que eu perdoo. Você perdoou? Não. Então,
né? E só aqui um parêntese, eu acho que eu até já falei com vocês sobre isso, mas cuidar para não confundir perdão com sentimentos ou com memória. Tá? Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Isso chama Alzheimer ou amnésia, não perdão. Perdoar não é que eu esqueci o que a pessoa me fez, não é isso. Perdoar não é esquecer. Para perdoar, você tem que lembrar, inclusive. Porque se você esqueceu, você não tem como perdoar. Tem que lembrar o que aconteceu. Perdoar não é ter sentimentos agradáveis, porque sentimento não é ato da nossa escolha. Né? Então não é assim, eu gosto de estar com a pessoa, então agora eu perdoei ela. Não. Você pode não gostar de estar com alguém, você pode ter antipatia por aquela pessoa, você pode até sentir, não agir com, sentir raiva por aquela pessoa ou ódio pelo mal que ela lhe fez. Agora, o que é o perdão, então? Apesar de eu lembrar o que a pessoa me fez, não é sem lembrar, apesar de eu lembrar, lembrando, apesar de talvez estar com raiva, ou com ódio, ou com desprezo por aquela pessoa, eu decido fazer de tudo para que essa pessoa chegue ao céu. Eu decido fazer de tudo para que essa pessoa se converta. Eu decido fazer de tudo para que essa pessoa seja feliz em Deus. Ou seja, apesar do mal que ela me fez, eu vou amar essa pessoa. Porque perdoar e amar são praticamente sinônimos. A única diferença entre o perdão e o amor é que o amor nem sempre precisa ser precedido de um mal. O perdão é a pessoa me fez o mal e eu escolho amar. Ou seja, eu escolho, independente se eu gosto ou não da pessoa, se eu estou ou não chateado, se eu lembro ou não lembro. Não, se eu não lembro, não tem como perdoar. Por isso que, se eu esquecer, não tem como perdoar, porque para perdoar, eu preciso lembrar que a pessoa me fez o mal e ainda assim agir com o bem. Né? Nunca jogar aquele mal que ela me fez contra ela, não espalhar isso para todo mundo, para que as pessoas odeiem ela. Tudo isso faz parte do amor, né, e do perdão. Tá? Então vamos lá, vamos ver agora o que São Pio X fala ali. Pedimos a Deus que nos perdoe os nossos pecados, como nós perdoamos os que nos ofendem. Ok, 310. Por que nossos pecados são chamados de dívidas? Nossos pecados são chamados dívidas porque, por causa deles, devemos satisfazer a divina justiça, seja nessa vida, seja na outra. Bom, na outra, é claro, quando as dívidas não são mortais, né? Quando estamos falando de pecados veniais. Porque aí nós podemos ir para o purgatório e pagar essas dívidas através da purificação, né? No inferno nós vamos pagar a dívida eternamente, né? Porque foi uma ofensa eterna, então nós vamos pagar essa dívida eternamente. Por isso que o inferno é eterno, porque um pecado mortal, ele é cometido contra alguém que é eterno, que é Deus. Então, se o crime é eterno, a pena é eterna. Isso é justiça, dar a cada um aquilo que lhe é devido. E quem ofendeu o eterno, o infinito, deve receber algo, uma pena, uma dívida, então tem uma dívida eterna infinita. E nós só conseguimos o perdão agora, nesse momento, através da confissão, porque quem conseguiu esse perdão não fui eu, foi esse senhor aqui na cruz. Porque ele também é eterno e infinito. Então ele conseguiu um perdão que também é eterno e infinito, que eu posso conseguir pela confissão. Mas eu só posso atingir esse perdão enquanto eu estou aqui andando na terra, enquanto eu posso me confessar. Certo? 311. Os que não perdoam o próximo podem esperar que Deus lhes perdoe? Resposta: os que não perdoam ao próximo não têm razão alguma para esperar que Deus lhes perdoe, tanto mais que se condenam por si mesmos, dizendo a Deus que lhes perdoe sem que eles perdoem ao próximo. Então, quem reza essa oração e não perdoa o próximo está autocondenando-se. Desculpa a redundância, mas vai ficar bem claro. Né? A pessoa mesmo está dizendo a Deus que ela não precisa ou não quer o perdão de Deus, quando ela deixa de perdoar. Por isso que eu lhe disse antes, e agora eu reafirmo, que quando uma pessoa não perdoa a outra, aquela que não foi perdoada é a que menos vai sofrer. Talvez nem vai sofrer nada. Agora, aquele que não perdoa, esse tem grandes chances de estar no fogo do inferno. E além de, aqui já na terra, sofrer pela angústia, né? De novo, não é ter bons sentimentos para aquele que lhe fez algum mal, seja o mal qual for. Apesar da lembrança ruim, apesar dos sentimentos ruins, é o buscar fazer o bem, é o buscar rezar para aquela pessoa, é o buscar não levar o mal que ela me fez para frente, não
denegrir a imagem daquela pessoa. Assim, sem justa causa, claro, né? Sem justa causa, né? Para ficar bem claro, né? Porque às vezes pode ficar um pouco confuso, né? O esposo agrediu a mulher, então ela tem que ficar quieta para perdoar ele, não vai deixar que ninguém saiba que ele agride ela. Não, obviamente que não. Porque aí existe uma coisa chamada vida dela que está em risco. E é um bem maior, então ela precisa denunciar isso, precisa buscar ajuda, alguém que ok. Agora, uma vez que ela está separada, que não está mais agredindo, ela não precisa ficar indo no jornal da cidade, falar mal do marido, ela não precisa ir na vizinha, falar mal do marido, ela precisa dobrar o joelho e rezar pela conversão dele, para que ele também chegue ao céu. Né? Nós estamos hoje celebrando Santa Maria Goretti, que dá exatamente esse exemplo. Bem rapidamente aqui, essa história, né? Santa Maria Goretti era uma adolescente, 11, 12 anos, que recebeu a proposta de um jovem de 20 anos de pecar contra a castidade, né, de ter uma relação sexual. E Maria Goretti disse não, não porque isso desagrada a Deus, isso ofende a Deus, isso é pecado. E aquele jovem insistiu, insistiu, e ela negando, negando e rejeitando. E ele então, tomado pela raiva, pelo ímpeto do pecado, ele esfaqueia Maria Goretti. E foge, e aí ela é encontrada ainda por alguém com vida, é levada ao hospital para ver se conseguem salvá-la. Não conseguem salvar, ela morre, mas nesse meio tempo ela diz assim, ela diz que ela perdoa o seu agressor, o seu assassino, e que se Deus lhe desse a graça então de estar no céu, lá do céu ela iria rezar para que ele se convertesse e que um dia também ele pudesse estar no céu com ela. Uma menina de 11, 12 anos, né? Tem essa capacidade de perdoar. Veja, não achem vocês que depois de ter sido assediada e depois de ter levado várias facadas, ela estava achando aquele rapaz o cara mais querido do mundo. Não. Certamente ela estava com muita tristeza no coração com ele. Certamente ela tinha ficado até, talvez até com raiva dele. Mas isso não a impediu de amá-lo, de perdoá-lo e de pedir que as pessoas não levassem, não abandonassem aquele rapaz na sua busca por Deus. Isso é perdoar, isso é amar. E concluindo a história de Santa Maria Goretti, então ela faleceu, né? O rapaz foi condenado à prisão por 30 anos, eu acho. E durante o tempo de prisão ele teve alguns sonhos com Maria Goretti e se converteu dentro da prisão ainda, percebeu o pecado que tinha feito e se arrependeu, pediu perdão, se confessou. E quando ele saiu da prisão, foi então falar com a mãe de Maria Goretti, pedir a ela perdão pelo que ele tinha feito. E a mãe então disse: bom, se minha filha lhe perdoou, por que eu não perdoaria? E dali os dois foram participar da Santa Missa. Inclusive, o assassino de Maria Goretti estava no dia da missa de canonização de Maria Goretti, junto ao lado da mãe e dos irmãos dela. Então veja, essa menina, essa jovem, essa adolescente, morreu amando e perdoando. E graças a isso, o assassino dela, que naquele momento estava condenado ao inferno, se converteu e podemos imaginar que ele possa estar no céu, porque depois ele levou uma vida buscou levar uma vida de santidade. Ele não é canonizado, mas tem grande chance de ter sido salvo, né? Então, isso é amar, isso é perdoar. Perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos. Olha, se Santa Maria Goretti, com 11, 12 anos, teve a capacidade de perdoar alguém que há pouquíssimos minutos tinha tentado abusar dela sexualmente e tinha esfaqueado ela, se ela conseguiu perdoar isso, por que a gente não consegue perdoar pessoas que fazem coisas muito menores? Né? Por que a gente não perdoa aquelas pessoas que falaram mal de nós, ou que nos disseram uma palavra um pouco mais dura, ou que mentiram para nós, ou sei lá o que, né, que aconteceu? Por que a gente não consegue buscar o bem dessas pessoas? Por que a gente não consegue buscar o céu para essas pessoas e a gente quer mesmo que elas se ferrem, quer vingança, que é o oposto de amar, que é o oposto de perdoar? Né? Então, que a gente já possa aprender hoje com Santa Maria Goretti, nesse dia 6 de julho, que é ela dedicado, que ela nos ensine
a amar e a perdoar, não dependendo daquilo que nós sentimos ou estamos vendo ou vivendo, mas sim inspirados pela cruz do Senhor, que nos perdoou também quando éramos pecadores. Porque a gente não deve amar aqueles que a gente acha que merece ser amados, né, serem perdoados. Nós devemos amar aqueles que não merecem. Por quê? Porque Jesus nos amou quando nós não merecíamos. E se Ele, que é Deus, nos amou sem que a gente merecesse, por que eu, que sou só uma criatura, não vou fazer a mesma coisa? Eu, que sou muito menor do que Ele, por que eu não faço a mesma coisa? Maria Goretti soube fazer. Que ela nos ensine a também fazer a mesma coisa, sempre. E que assim a gente consiga se encontrar com o amor misericordioso de Deus no sacramento da confissão e mudar de vida, transformar os pecados em virtudes. Tá bem? Encerramos por aqui. Próxima aula, então, continuamos no número 312, sobre a sexta petição do Pai Nosso. Tá bem? Vamos, então, concluir com a oração do Pai Nosso, de novo, prestando bastante atenção em cada uma das palavras, cada uma dos pedidos, das petições que nós já estudamos, para que venham cada vez mais do fundo do coração e nos transformem, que não sejam simplesmente palavras ditas ao vento, mas que sejam agentes de transformação, que o Espírito Santo possa agir e transformar nosso coração através dessa oração que o próprio Deus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria Gorete, da Sagrada Família de Nazaré e dos nossos anjos da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom descanso a todos.